Bom dia. Bom dia, Raul. A gente está nos últimos capítulos do livro. A gente está falando sobre consolar os enlutados. Vamos ver se a gente consegue concluir esse capítulo hoje e já começar o próximo. Que a gente conclui o livro com algo mais alegre. E vamos falar sobre alegrar os noivos. Mitzvah muito grande. Então, concluindo as alachot de visitar do além, que não precisamos a casa de um enlutado, dá para fazer um filme de todos os tipos de comentários tolos que as pessoas fazem quando estão na casa do enlutado. E a Halachá traz um exemplo de algo que você não deve falar, mas às vezes a pessoa poderia pensar em falar, bom, o que podia fazer, né? Estava na hora, não dava para fazer nada, não tinha mais o que fazer. Esse tipo de comentário. Qual que é o problema de falar esse comentário? Primeiro que isso não vai resolver nada. Você não tem como trazer o cara de volta. Mas quando você diz o que eu podia fazer, isso seria, primeiro, que é insensível com a pessoa, e segundo, que você está negando aquilo que Hashem estabeleceu, que o pó vieste, o pó voltarás, que existe, infelizmente, essa situação enquanto Mashiach não chega, do contrário da vida. O que eu podia fazer? Como se fosse que se eu pudesse fazer, eu ia fazer alguma coisa. Não estamos falando das providências que você poderia tomar. Quando chega a hora da pessoa, chega a hora da pessoa. E é muito comum, existe um livro famoso sobre, se eu não me engano, são 5 fases do luto. Eu nunca li, mas as pessoas comentam bastante a respeito disso. E não sei se é exato, não sei se todo mundo funciona nessas 5 fases, mas uma das coisas que aparece muito, as pessoas se sentem culpadas. Então, depois que a pessoa falece, se sente culpado. Ah, eu poderia ter feito mais, tanto para preservar a saúde da pessoa, eu poderia em vida ter feito, podia ter estado mais próximo da pessoa, ter feito coisas melhores por ela, etc. Então, é o tipo de culpa que a pessoa sente. Então, a primeira coisa é que culpa não resolve nada. Muito pelo contrário. Mas o que está por trás da culpa é esse sentimento justamente que nossos sábios dizem para a gente, de que a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa. Ou seja, fala, se eu tivesse tomado uma atitude diferente, talvez ele estaria vivo com a gente até agora. Ou seja, você está se culpando dizendo, é por minha culpa, ou seja, Hashem tirou a vida por X, Y, Z, mas se eu fizesse diferente, ele estaria aqui. Ou seja, você está querendo de alguma maneira controlar o incontrolável. É justamente isso que você não deve falar, e não sentir é difícil a gente falar o que a pessoa deve sentir ou não, mas pelo menos na compreensão e na fé a gente tem que exercitar e saber de que quando chega a hora, chega a hora. É muito comum as pessoas perguntarem, mas ele morreu de quê? Quando você, Deus nos livre, escuta uma notícia trágica, né? Alguém jovem, Deus nos livre. Mas do que ele morreu? Sabe do que ele morreu? Da saída da alma, da ausência do sopro de vida. Não faz diferença nenhuma como foi que isso aconteceu. Não faz diferença nenhuma, zero. Não, mas foi um acidente, Deus nos livre. Foi doença, Deus nos livre. Foi. Não faz a mínima diferença. Porque quando chegou a hora, chegou a hora. Mas o ser humano, ele está querendo, de alguma maneira, peraí. Ontem eu vi um relato de uma mulher que ela conseguiu superar um câncer, Deus nos livre, muito, muito difícil. Ela está bem. Ela comentou de que quando ela descobriu que ela estava, Deus nos livre, doente, ela falou, eu não estava evitando de contar para as pessoas. Os mais próximos eu sabia, mas eu não queria contar. Por quê? Porque a primeira reação que as pessoas têm, as palavras dela, oi, véi, você vai morrer? Mas em seguida as pessoas mudam e pensam, será que eu vou morrer? Peraí, ela é minha amiga, se ela é jovem, aconteceu com ela, pode acontecer comigo. E aí as pessoas começam com negativo, com coisas negativas, com pensamentos negativos, etc. Mas o que é a reação do ser humano? Tá, tô preocupado com você, mas logo em seguida a gente fala, peraí, mas talvez é comigo também. Se com esse pode acontecer comigo. Essa é uma reação do ser humano. O que a gente faz? Não, não, comigo não vai acontecer. A gente começa a criar qualquer tipo de desassociação para dizer, não, essa pessoa é diferente. Porque o ser humano ele que tem essa ilusão, que é saudável, de que a gente vai viver para sempre, senão a gente ia ser difícil. Mas a gente quer o tempo todo se sentir no controle.
E quando tem algo chocante, de alguma maneira a gente quer sentir que a gente está no controle. Ah, foi por ele estava naquela situação, por isso que aconteceu. Ah, tudo bem, comigo não vai acontecer. É isso que o ser humano está sempre tentando se preservar. Então, todo esse tipo de pensamento é um pensamento muito longe da Torá. A gente sabe que o chão que a gente pisa não é estável. Por isso a gente fala todos os dias, Rokah haaretz alamayim. O próprio fato que você tem onde pisar, isso já é um milagre. Então a gente quer se sentir com os pés no chão, a gente quer se sentir seguro, a gente quer sentir que a gente está com o controle. Solta, solta o controle. Não adianta que você não vai conseguir. E esse tipo de frase que ele diz, o que eu poderia fazer? Então é mais uma expressão desse tipo, dessa busca que a gente tem, e a gente tem que saber que a gente está seguro, Baruch Hashem, e é só com ele que a gente vai estar seguro. Tem mais uma, para concluir, a frase que se costuma falar, os Ashkenazim costumam falar, é a seguinte: Hamakom enachem etchem, que o onipresente console vocês. Como eu já falei, expliquei, onipresente, por que a gente usa essa expressão? Porque Hashem é aquele que ocupa todo o espaço, e só ele que vai conseguir, de alguma maneira, preencher o vazio. E Enachem, ele vai confortar, vai consolar vocês no plural, mesmo que é uma pessoa só, você fala no plural, porque uma das explicações que o falecido também está se lamentando por ver a pessoa sofrendo, sendo que agora ele já está numa situação melhor, esperamos. Betor Shear Avelei Tzion, junto com todos os outros que estão se lamentando, estão enlutados por Tzion e Jerusalém. O que significa isso? Enquanto a gente está no Galut, estamos todos de luto. Se você for olhar no Código de Leis judaico, depois das leis do Tisha B'Av, tem leis que falam todas as proibições que os sábios colocaram para a gente depois da destruição do templo. Então, por exemplo, você tem aquilo que numa casa você deve deixar um espacinho onde você não pinta, onde você não passa massa corrida para lembrar a destruição do templo. Havia vários costumes nos casamentos de, talvez vamos usar assim o termo extravagantes, que as mulheres usavam para entrar no casamento, e os sábios falaram, depois da destruição do templo, não se usa mais isso, tem que ser um pouco mais simples, para lembrar a destruição do templo. Então, várias restrições que os sábios colocaram, enquanto o Mashiach não chega, por a gente estar no Galut. A gente, infelizmente, já se acostumou com essas restrições e nem percebe que são restrições relativas a isso. Mas a gente tem várias que a Halakha traz para a gente que, enquanto o Mashiach não chega, a gente está ainda enlutado pelo templo. Então, você vira e fala para a pessoa que você seja consolado, mas saiba que você primeiro não está sozinho. E ameniza um pouco a dor quando a pessoa sabe que ela não está sozinha. Por exemplo, quando Deus nos livre, alguém está doente, precisa ficar em casa, de quarentena. Tudo bem. Agora, quando era o Covid, está todo mundo em casa de quarentena. Tá bom, tudo bem, né? Não sou o único. Então você se sente um pouco mais aliviado. Não que a gente quer que tenha mais gente sofrendo, mas existe uma frase, nossos sábios, que dizem que quando você está sofrendo junto com outros, não sofrer sozinho é muito pior. Então você vira e fala para a pessoa, você está sofrendo, a gente temos compaixão, mas saiba que estamos todos juntos numa situação parecida. A gente está se lamentando por Sion e Jerusalém, enquanto o Beit HaMikdash não foi reconstruído, todo o povo ele tá se lamentando. E uma explicação ainda mais profunda, que é o seguinte: a destruição do templo, a extensão desse galut, a gente está se lamentando pela destruição do templo físico. Mas a Kedushá, a santidade do templo, continua lá. A Kedushá, ela continua também se estendendo em qualquer lugar que um Yehudi vai lá e estuda uma Halachá, ele estuda a Torá. Então a gente diz o seguinte: saiba que é verdade. O templo, as pedras foram quebradas, mas a eternidade espiritual continua. Então, quando você consola a pessoa, você fala que você seja consolado entre todos os indultados por Sion e Yerushalayim. Então, é a ideia de dizer que você não está sozinho. Dois, é a ideia de você manifestar e dizer para a pessoa, saiba que é apenas o corpo que agora a gente não está mais enxergando. Mas a alma, ela é eterna.
O Beit HaMikdash, ele é eterno. Em breve, se Deus quiser, ele vai se reconstruir. E assim também, a alma, ela é eterna. E esse é o maior consolo, da gente saber de que, quando alguém falece, Deus nos livre, é muito doloroso para nós, seres humanos, mas a gente acreditar e se conectar mais ainda com a alma, e esse Deus nos livre que ninguém passe por isso, mas enquanto a gente está no galuto, isso é um fato recorrente, da gente, nesses momentos, aproveitar e se conectar mais ainda com a alma. Por quê? Porque se você se conecta mais com o corpo, você se distancia mais daquela pessoa, porque não tem corpo mais. Agora, se você se conecta mais com a sua alma, fazendo mais mitzvot, você dedica para a elevação da alma daquela pessoa, então você vai estar mais próxima daquela pessoa. Sinta ou não sinta, mas você está mais próxima dela. Como uma, uma frase de consolo que o Rebbe uma vez falou para alguém, mas imagina que teu ente querido, que você gosta tanto, ele fez uma viagem. Você sabe que ele vai voltar, mas ele está numa viagem, está no intercâmbio. Você não consegue falar com ele, na época que tinha só cartão postal, aí até chegar o cartão o cara já está de volta. Mas você consegue mandar presentes, consegue mandar flores para aquela pessoa. Você ia mandar? Claro. Então o Rebbe fala, primeiro que é uma viagem. Nós todos aqui estamos temporariamente. Então é uma questão de tempo, quando você vai voltar a rever aquela pessoa. Esperamos que não seja você indo para lá, e sim ele vindo para cá. Mas de qualquer jeito é uma coisa temporária. E número dois, você tem como todos os dias mandar flores. Você tem como fazer um amém, fazer um kadish, fazer uma mitzvah, fazer uma tzedakah, estudar a Torá em memória, em honra àquela alma. E você está mandando flores, e essas flores são com um poder infinito. Porque quando a gente fala da grandeza espiritual, não se limita no físico. Uma mitzvah, ela tem uma potencialização, ela, quando chega nos mundos espirituais, é algo que traz um benefício que a gente não tem noção do que isso significa para aquela alma. Então, ao invés de você ficar se lamentando que faz parte e tem esse processo, mas esse é sempre um chamado de responsabilidade. Quando tem algo difícil na nossa vida, é um convite para a responsabilidade. Ficar se lamentando, temos momentos para isso, mas a gente tem as limitações e, como eu vi uma pessoa que passou por uma tragédia muito, muito difícil, mas ela falou, eu percebi de que ficar chorando e chorando, chorando, não te leva a lugar nenhum. Cada vez você se afunda mais. Então eu decidi ser proativo. E como eu ouvi também de uma outra pessoa relatando, ele falou de que quando você, Deus nos livre, perde alguém, é como se fosse que você tem um buraco dentro da tua sala de jantar. Na sala você tem um buraco. Cada vez que você passa por lá, você cai dentro do buraco. Depois de um tempo, fala, bom, não quero cair de novo nesse buraco. O que eu faço? O buraco está lá, mas eu vou desviar. Não preciso toda vez cair dentro do mesmo buraco. Então a perda de alguém é algo que fica gravado, é algo que fica, uma ferida que fica. Mas a gente não pode permitir que isso nos trave, que isso nos limite. Pelo contrário, quando você tem essa situação, como a gente falou da outra vez, quando tem um buraco, quando tem um vácuo, isso atrai a luz. Isso é um chamado de responsabilidade para a gente. E quando você está com responsabilidade, não dá tempo de você chorar. Então, Deus nos livre, mas em época de guerras, que nossos antepassados passaram, então não dá tempo de você se lamentar pelo que aconteceu. Você tem que continuar lutando para você continuar a viver. Não dá tempo, não dava tempo de você chorar. Então, usando essa mesma ideia, sim, temos momento para chorar, se respeita esse momento, mas é sempre um chamado de maior responsabilidade e aquela explicação muito bonita de que por que a gente fala o Kaddish. A origem do Kaddish, eu tenho já shurim gravados a respeito do Kaddish, quem quiser pode procurar depois. Mas uma das coisas muito bonitas, que Kaddish vem da palavra Kadosh, sagrado. E ele não faz nenhuma alusão direta ao falecimento. Mas por que chama Kaddish? Qual que é a ideia do Kaddish? Uma das ideias de que cada Yehudi, quando ele está aqui nesse mundo, ele é uma prova viva da existência de Deus. Independente se ele fez ou não fez por merecer, cada Yehudi aqui nesse mundo, primeiro, é um milagre. A nossa existência é um milagre. Segundo, você representa Hashem, querendo ou não. Cada Yehudi, com a sua mera existência aqui na Terra, ele está santificando o nome de Hashem. Nós somos um pedaço de Hashem andando aqui na Terra. Quando alguém falece, fica um vácuo. Mesmo no sentido espiritual, porque a gente está no mundo físico, então fica aquele vácuo. O Kaddish é a maneira de eu tentar compensar e dizer, Hashem, aquele não está mais aqui, a presença dele, que enaltecia o seu nome, não está mais aqui,
Então eu vou tentar fazer com que a sua presença seja engrandecida através de mim duplamente. Uma por mim, mas outra ao invés daquela pessoa. Como aquele cara que chegou no bar, ele ia todos os dias com um amigo dele beber um copo de uísque no bar. Conhece a história? Você deve conhecer o bar. O bar conheço. O bar você conhece. Aqueles caras. Todo dia ele ia beber. Ele entrava lá, o atendente, bartender, já sabia, já deixava pronto para eles dois. Um belo dia, o amigo dele morreu. Ele veio lá sozinho. O cara falou, poxa, lamento muito, mas sabe o que? Vou manter a tradição. Vou tomar 2 copos. Um por mim, outro pelo meu amigo. E assim ele continua a tradição por muito tempo. Chega um dia, ele chega lá no bar e fala, hoje eu quero só um. Falou, mas só um? O que aconteceu? Não, o médico falou para eu parar de beber. Certo? Então, o dele ele parou, do amigo ele ainda continuou. Então, essa é a ideia de você tomar os 2 copos de uísque. Você faz as tuas mitzvot, mas você consegue também tomar o copo de uísque pela outra pessoa. Então, essa é a ideia do Kadish. Ok, vamos começar o próximo tema. Pelo menos uma alahá. A mitzvah de alegrar simchat khatan vekala. Você alegrar um noivo e uma noiva. Então, começando pelo fato de que a realidade atual de fazer um casamento é algo extremamente caro. A Guimarães fala para nós que, a princípio, conforme a regra da Torá, a pessoa deveria primeiro ter um trabalho, ter uma casa e depois se casar. Essa é a regra. Porque você vai se casar, vai ter responsabilidade, você não tem teto para morar, você não tem parnassá, né? Você vai se encontrar com o sogro, futuro sogro, vai te perguntar, não? Quem vai sustentar? Deus vai ajudar, conhece? Deus vai ajudar. O sogro. Então, a princípio, assim que diz a Guimará, a gente aprende do Sukim da Torá, que essa é a ordem das coisas. Mas, na realidade atual, já de várias gerações, isso não é orientação prática. Os sábios falam, não, você casa e Hashem vai ajudar, que você vai achar parnassá e vai ter onde morar. Por quê? Uma das coisas é que a pessoa, quando ele se casava antigamente, então a Gemara descreve que eles tinham um tipo de rupat hatanim. O que é rupat hatanim? Rupá a gente chama de rupá, né? Os 4 pilares com algum pano em cima. Essa é a rupá. Rupat hatanim era a casa que eles ficavam. O que era a casa que eles ficavam? Era uma choupana. Então você pegava lá uns galhos, juntava, fazia uma cabaninha lá e essa era a casa deles, certo? Quanto custava para fazer isso? Agora, para você poder financiar um apartamento, comprar uma casa, estamos falando de valores que às vezes a pessoa vai ficar uma vida inteira pagando e se ele vai esperar para ele casar, vai ser complicado. Então hoje a orientação de todos os sábios unânime é de que, não, você não vai esperar ter a sua casa própria para você poder casar, mas o que eu estou querendo dizer é um momento de transição muito grande na vida da pessoa, aonde de repente, até o momento, pelo menos muitos estavam sobre a tutela dos pais, ele, Baruch Hashem, estava como os nossos antepassados no Egito, que ele tinha cama, mesa, banho, tudo já feito, tudo feito para ele, comida, os pais se preocupavam, parnassá, os pais se preocupavam, e de repente ele cai na vida. De repente agora ele vai ter que passar a ser aquele que provê. E é um momento de muita transição. Então, eles precisam de ajuda nesse momento de vários sentidos. Inclusive, você tem aqueles que são chamados em português o padrinho do casamento, mas existe o costume que chama shushvinim, que são aqueles que acompanham na entrada, eles acompanham o noivo e as mulheres que acompanham a noiva. Por que acompanham? Então, a explicação clássica é você segura ele para não fugir. Mas a explicação é de você, quem deve acompanhar é um casal, você é uma pessoa já casada, e você está encorajando a pessoa, dizendo, olha, passei por essa também, estou bem, está tudo tranquilo, está quentinha a água, vem comigo. Eu não vou ficar nisso sozinho. Não vou ficar sozinho, vamos bem comigo. Mas a ideia é porque a pessoa precisa dessa força a mais nesse momento. Então, inclusive, por isso que fala Mesameach Hatan Vekala, a gente tem uma obrigação, uma missão muito grande de alegrar eles. Mas por que eu preciso alegrar? Eu pensaria em alegrar, ou pelo menos confortar alguém que está num momento difícil. A pessoa já está casando, espero que ele esteja feliz. Por que eu preciso alegrar a pessoa? Tem uma mitzvah de alegrar o noivo e a noiva. Espero que naturalmente já estejam felizes, mas
é um momento de transição muito grande para a pessoa, onde de repente ele começa a perceber a mudança, e é uma mudança, para muitas pessoas, radical de uma hora para outra. Então, poderia... Você... que foi? No, que bueno. Eu alegré tanto un amigo meu que ia casar, né? Que fuimos a visitar un salón y dice, desculpa, ¿quién va a casar con él? ¿A você ou ele? Então, temos essa mitzvah muito grande de alegrar eles, por quê? Porque é um momento de transição, então a pessoa precisa dessa ajuda. Então, vamos falar da ajuda financeira, vamos falar da ajuda prática, mas existe também, em primeiro lugar, essa ajuda de você estar ao lado da pessoa, independente das condições, que Baruch Hashem, os pais pode ser que vão pagar tudo, etc. A pessoa precisa dessa ajuda, então a gente tem essa mitzvah de alegrar o noivo e a noiva. E todo aquele que alegra o noivo e a noiva, Kol HaMesameach Hatan veKala, Zoche leChamisha Kolot. Ele recebe, tem um mérito especial de ganhar 5 vozes. O que quer dizer 5 vozes? Então, sobre uma das brachot que tem na Rupá é Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Hatan, Kol Kala, Kol Mitzalot Hassanim. 5 vezes se fala na brachá a palavra Kol, vozes. E essas 5 vozes, elas se relacionam com as vozes mencionadas quando a Torá tinha sido dada no Sinai, que lá foi o primeiro casamento entre Hashem e o povo de Israel. O Har Sinai foi a Rupá, a Torá foi a Ketubá, e assim por diante. Então, se você alegra o noivo e a noiva, você tem um mérito tão grande que você é como se fosse que você está agora recebendo a Torá no Sinai. Então, é uma mitzvah realmente extremamente potente. Então, às vezes o cara vai no casamento, espera que não foi de penetra, mas ele nem deu presente, ele volta para casa, como foi? Esse ouvido do Rabino Caraguila, ele mencionou bastante sobre a gente melhorar os nossos traços de caráter. E aí você fala, e aí, como estava o casamento? Estava bonito? Olha, o amendoim que estava em cima da mesa não estava muito gostoso. Peraí, você foi convidado, o cara gastou uma fortuna para poder, você tá lá, cada número que eles contam lá na entrada, tá certo? E você nem deu presente e você volta ainda reclamando. Olha como o ser humano é capaz. Quando você vai para um casamento, assim como a gente falou antes, é um convite de responsabilidade. Você não está indo lá para comer. Comer, você come, porque tem uma seudá de mitzvah. Essa seudá comemora e celebra e agradece a Hashem por aquele momento. Mas a ideia de você ir até o casamento é você ir lá e alegrar o noivo. Esse é o principal. Então, pelo menos, vai lá dar umas voltinhas, né, na roda, vai lá, cumprimenta o noivo. Você deve falar palavras para ele encorajadoras, mesmo dentro do casamento. Desejar para ele que ele tenha um binyan adeyad, uma construção, um lar eterno, com brachá, com alegria, com sucesso, com paz, com filhos, Bezrat Hashem. A gente tem que desejar isso para os noivos. Então, lembrar que quando a gente tem uma situação como essa, Bezrat Hashem, que você seja convidado em muitos casamentos, mas de você estar sendo convidado por uma responsabilidade. Você está indo lá com um propósito. E o propósito número 1 é alegrar o noivo e a noiva. Se você tem a oportunidade de sentar e fazer seudá, comer bem, etc., Baruch Hashem, é uma oportunidade de se alegrar e estar com os amigos, etc. Mas, uma regra que hoje não se aplica, mas sobre casamentos, existia uma... Em Israel existe bastante, já comentei isso algumas vezes, de um valor mais ou menos pré-estipulado que cada convidado ele participa. É o presente tal do presente do casamento. Então, o que acontece? Na halakha, a rigor, você fez o teu casamento, você vai lá e ganhou o presente de todo mundo. Quando você for convidado nesse casamento, você tem a obrigação de dar o presente, ajudar no pagamento, que isso vai ajudar ele a pagar a festa e demais. E se você não der, a rigor, na halakha, o cara pode te cobrar. Ele pode no tribunal falar, olha aí, quando ele casou, eu ajudei ele. Eu agora casei e ele não me ajudou. Então, a gente não cobra presentes hoje em dia, hoje fica como um presente, mas para a gente entender como é importante realmente a gente ajudar a pessoa nesse momento, porque muitas pessoas pelo menos contam com isso, né? Para eu poder começar a minha vida, você conta com aquele presente. E se conta também de que quando o meu amigo fizer, certo? É a força daquele charity, de todo mundo se ajudar. É mais fácil eu pagar parcelado. Então, ele vai me dar quando eu preciso. Todo mundo se junta e me ajuda. E eu, ao longo dos anos, vou poder retribuir em cada casamento que eu vou e ajudar aquela pessoa. Então, apesar que a gente não tem nesse modelo atualmente, mas a ideia de você, sim, comprar um presente, você vai lá, entra no link do
dos noivos, que tem lá a lista de presentes, etc., para comprar máquina de lavar, para comprar geladeira e etc. Então, realmente, isso é uma mitzvah muito grande e isso já está previsto dentro da Torá, de como realmente a gente deve estar presente nesse momento e ajudar a pessoa. Bom dia. Bom dia.